Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Há alguns anos atrás, eu perguntei para os meus alunos assim: o que é positivismo? Lógico que a resposta não me surpreendeu. Vários alunos falavam que era a mesma coisa que otimismo. Muita gente hoje ainda acha que positivismo é sinônimo de otimismo. Na verdade, o positivismo ele vem de uma expressão latina, positus, que significa aquilo que está dado. A ciência ela busca esse dado, né? O direito também estava buscando esse dado. A filosofia, num determinado momento, também buscava esse dado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria positivista, né, e sobre seu principal expoente, Augusto Comte. Iniciemos nossa aula de hoje. O positivismo é uma designação da doutrina criada por Comte, Augusto Comte. Foi fundada na extrema valorização do método científico das ciências positivas, ou seja, isso que eu falei, baseadas nos fatos e na experiência, e na recusa das discussões metafísicas. O termo positivismo foi adotado pelo próprio Augusto Comte, definindo toda uma diretriz para sua filosofia, de culto da ciência e sacralização do método científico. Quem que foi Augusto Comte? É um filósofo, pode-se dizer que é um filósofo, sociólogo, né? Nasceu no século XVIII, exatamente na época das grandes revoluções, entre elas a Revolução Francesa. Desde cedo ele vai revelar uma grande capacidade intelectual e uma memória prodigiosa. E aos 16 anos de idade, ele vai ingressar na Escola Politécnica de Paris, onde ele vai estudar matemática e ciência. Ele vai ter um temperamento muito intempestivo, né, e durante sua vida vai sofrer vários surtos, crise mental, depressão, né, vai se separar da primeira esposa e vai ter inclusive um relacionamento com uma mulher casada, vai ter um amor platônico por Clotilde Devaux e vai transformá-la numa musa inspiradora de uma nova religião, da qual a gente vai falar no final dessa aula. Voltando à questão do positivismo, o que ele é? Ele se caracteriza por um tom geral de confiança nos benefícios da industrialização, a gente sabe que é também a época da Revolução Industrial, bem como por um otimismo em relação ao progresso capitalista, guiado pela técnica e pela ciência, manifestando-se de modo variado em diversos países ocidentais a partir da segunda metade do século XIX. O positivismo ele vai refletir o entusiasmo burguês pelo progresso trazido com o desenvolvimento técnico-industrial capitalista. E, embora seja bastante criticado no plano teórico, vai se tratar de uma doutrina muito influente no plano prático até os nossos dias. A gente pode perceber que até hoje as pessoas são influenciadas por essa teoria. Ele vai estabelecer a lei dos três estados, que resume o pensamento da seguinte forma, né? Uma revolução histórica e cultural da humanidade. Ele escreveu no livro do Curso de Filosofia Positiva o seguinte: essa lei consiste em que cada uma de nossas concepções principais, cada ramo de nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados históricos diferentes: o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstrato e o estado científico ou positivo. O estado teológico ou fictício seria o estágio que representaria o ponto de partida da inteligência humana, no qual os fenômenos do mundo são vistos como produzidos por seres sobrenaturais. O ponto culminante desse estado deu-se quando o ser humano substituiu o politeísmo, ou seja, as inúmeras divindades independentes, aquela crença em vários deuses, pelo monoteísmo, que seria a ação providencial de um Deus único, ou seja, acreditar em apenas um Deus. O estado metafísico ou abstrato seria aquele estágio em que a influência dos seres sobrenaturais, do estágio teológico, foi substituída pela ação de forças abstratas, consideradas como representantes dos seres do mundo. E o estado científico ou positivo, que é lógico que vai ser praticamente endeusado pelo positivismo, vai ser o estágio definitivo da evolução racional da humanidade, em que, pelo uso combinado do raciocínio e da observação, o ser humano passou a entender os fenômenos do mundo. A gente vai ver posteriormente que não vai ser isso bem que vai acontecer, né? A gente sabe que acaba que o ser humano acaba se tornando uma máquina ou uma peça dessa engrenagem, mas deixa isso para lá, para outro momento. Vamos nos focar nessa ideia do positivismo, nessa ideia que eles têm de que a ciência e a técnica teria essa valorização especial. O objetivo do método positivo de investigação é a pesquisa das leis gerais que regem os fenômenos naturais. Assim, o positivismo vai se diferenciar do empirismo puro, aquele que a gente viu lá com David Hume, com John Locke, porque não vai reduzir o conhecimento científico apenas aos fatos observados. É na elaboração de leis gerais que reside o grande ideal das ciências. Com base nessas leis, o ser humano ele vai se tornar capaz de prever os fenômenos naturais, podendo agir inclusive sobre a realidade.
Por quê? O lema deles era o seguinte: ver para prever. Esse era o lema do positivismo. O conhecimento científico vai se tornar, desse modo, um instrumento de transformação da realidade, de domínio do ser humano sobre a natureza. As transformações impulsionadas pelas ciências visam o progresso, e este, porém, deve ser subordinado à ordem. E aí vocês lembram de alguma coisa, gente? Exatamente, é aquela frase que nós vemos na nossa bandeira, ordem e progresso, que foi inspirada exatamente nesse lema positivista. Na obra Discurso sobre o Espírito Positivo, Comte aponta as características fundamentais que distinguem o positivismo das demais filosofias. Seriam realidade, utilidade, certeza, precisão, organização e relatividade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A realidade seria a pesquisa de fatos concretos, acessíveis à nossa inteligência, deixando de lado a preocupação com mistérios impenetráveis, referentes às causas primeiras e últimas dos seres. Então a gente deixa de lado aqui o que a gente não consegue investigar, né? Vamos pegar os fatos concretos. Utilidade seria a busca de conhecimentos destinados ao aperfeiçoamento individual e coletivo do indivíduo, desprezando as especulações ociosas, vazias e estéreis. Certeza, obtenção de conhecimentos capazes de estabelecer a harmonia lógica da mente do próprio indivíduo e a comunhão em toda a espécie humana, abandonando as dúvidas indefinidas e os intermináveis debates metafísicos. Na verdade, você tem como saber algo de antemão como certo se você não analisar primeiro? E aí, como é que você vai chegar a essa certeza sem você fazer uma análise preliminar, né? Isso seria uma crítica que a gente poderia fazer a essa teoria da certeza, né? Do positivismo. Precisão. O estabelecimento de conhecimentos que se opõem ao vago, baseados em enunciados rigorosos, sem ambiguidades. Até que aí a filosofia vai bem, né? Porque a gente busca exatamente isso, uma certa precisão, né? A gente tenta evitar erros lógicos no nosso argumento. Isso é importante. Organização. Tendência a organizar, construir metodicamente, sistematizar o conhecimento humano. Isso também é tranquilo. E relatividade. Aceitação de conhecimentos científicos relativos. Se não fossem relativos, não poderia ser admitida a continuidade de novas pesquisas capazes de trazer teorias com teses opostas ao conhecimento estabelecido. Assim, a ciência positiva é relativa porque admite o aperfeiçoamento e ampliação dos conhecimentos humanos. É interessante porque a gente pensa, quanto mais se sabe que não se sabe. Não é assim que acontece com o ser humano? Comte, ele vai nascer e viver na França pós-revolucionária, como eu disse. A questão social não poderia deixar de ser importante em sua reflexão. De fato, um dos temas centrais de sua obra filosófica é a necessidade de uma reorganização completa da sociedade. Nessa tarefa, ele próprio pretendeu desempenhar o papel de reformador universal, encarregado de instituir a ordem de uma maneira soberana. A filosofia positiva de Comte vai trazer uma reconstrução da sociedade que consiste na regeneração das opiniões, ideias e dos costumes, ações humanos. Tratava-se, portanto, de uma reestruturação intelectual dos indivíduos e não de uma revolução das instituições sociais, como os filósofos socialistas franceses propunham na época. A reforma da sociedade proposta por Comte deveria obedecer aos seguintes passos: reorganização intelectual, depois moral e, por fim, política. Segundo ele, a Revolução Francesa destruiu uma série de valores importantes da sociedade tradicional europeia, não sendo capaz, entretanto, de impor novos e permanentes valores para a emergente sociedade burguesa. E nisso vai residir a grande tarefa a ser desempenhada pela filosofia positiva: restabelecer a ordem na sociedade capitalista e industrial. Em relação aos conflitos entre proletários e capitalistas, Comte vai assumir uma posição considerada conservadora. Vai defender a legitimidade da exploração industrial, concordando com a divisão de classes sociais e considerando também indispensável a existência dos empreendedores capitalistas e dos operadores diretos, o proletariado. Para os trabalhadores, defendia um tipo de doutrinação positivista destinada a confirmar a necessidade dos trabalhos práticos e mecânicos. E é lógico que ele vai receber várias críticas em razão dessa posição dele, né, de que os trabalhadores teriam que ter essa doutrinação positivista, né, para, como se diz, vamos fazê-los reconhecer o lugar que eles ocupam na sociedade, né. Nos últimos 15 anos de sua vida, Comte vai decidir criar uma nova seita religiosa, denominada Religião da Humanidade, da qual eu falei no início dessa aula, né.
né? A deusa dessa religião tinha os traços de sua amada Clotilde de Devaux, e os santos eram pensadores como Dante, Shakespeare, Galileu, Adam Smith, como se fosse uma religião científica, né? Ele elaborou também o Catecismo Positivista, destinado a difundir os princípios religiosos da nova seita. Nessa obra ele vai explicitar o que havia ficado oculto ou pouco evidenciado nos trabalhos anteriores, suas concepções dogmáticas, autoritárias e conservadoras. Agora, é interessante a gente notar que o fato da gente hoje confundir positivismo com otimismo também tem a ver com esse otimismo que as pessoas também tinham em relação à ciência. Mas, infelizmente, hoje em dia, o otimismo já tomou outra conotação. Por isso que eu evito falar de otimismo científico. Eu acho que o termo positivismo ele expressa muito mais aquilo que está dado, ou seja, aquilo que está posto. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode deixar nos comentários que vai ser um prazer ajudá-los a compreender esse conteúdo. Até a próxima aula.